não tenho nada aqui a dizer de ninguém. Eu, por onde passei, eu tentei sempre adaptar-me às situações de moda, não criar problemas. E dar o seu melhor também. E dar o meu melhor, sem dúvida, sem dúvida. Sempre havia alguém contra. Não, eu queria muita coisa, toda a gente sabe que eu queria muita coisa. E procurei sempre colaborar com todos os colegas, desde sala de desenho, onde fazia propostas para isto, para aquilo, tal. Entretanto, e não tenho nada a dizer mal de ninguém, mas acontecem casos curiosos. Há um senhor que muita gente conhece, morreu há pouco tempo, e esse senhor era muito castiço. É só uma parte muito engraçada, verdadeira. E o senhor, um dia, quando lá chega, eu tinha um gabinete, que exigia, na altura exigia um gabinete, e ao lado do meu gabinete havia o dele. E ele aparece-me lá a dizer um dia, ele era gago, já não é, porque ele morreu há pouco tempo. E então ele dizia assim, já não é gago. E então ele dizia assim, João, quero ver o que me aconteceu ontem. Seu fulano, diga lá o que é que lhe aconteceu. Então foi alguma coisa assim esquisita e tal. Não, está a ver. Eu, quando ia para Santa Cruz, que ele gostava muito da pesca, ia muito para Santa Cruz, num Volkswagen que ele tinha. Ele tinha um Volkswagen que ele é que fazia a reparação toda aos carros. Ele até era de Tomar, mas morava cá em Torres. E tinha cá um irmão que eu até gostava muito do irmão, também morreu há pouco tempo. E então, o irmão era ultimamente chefe da sala de desenho. E então um indivíduo, às tantas, diz-me assim para mim, olha, sabe, eu a seguir à Ponte Roll, eu estava... Como é que ele gaguejava? Gaguejava mesmo assim, ele gaguejava mesmo assim. Eu a seguir à Ponte Roll, eu estava a notar um friozinho, mas só na subida dos Casalinhos, na subida, é que eu reparei que nevava uma porta do carro. E então não levava-me a porta do carro, perdeu a porta, porque ele, ao reparar o carro, esqueceu-se de pôr as cavilhas no carro. E a porta, claro, aquilo ficou de maneira a qualquer trepidação e tal, a porta caiu, assim como caiu. Mas ele, como era um indivíduo, só quem não o conhecesse, que as pessoas até diziam, o senhor tem paciência para ouvir esse homem e tal. E ele tem muitas coisas engraçadas deste género, mas isso era muito... E depois da Casa Hipólito, como é que foi ir para o ensino? Como é que foi isso? Deve ter lhe dado um... Não, eu concorri. Concorreu. Eu andava a estudar, continuei a estudar e tal, e concorri para Beja e fui colocado em Beja. Foi lá e voltou novamente para todos os lugares. Como é que foi isso? Depois de Beja, fui lá e fiquei 3 anos a dar aulas em Beja. E gostei. Aulas de? Nessa altura era trabalhos manuais. Mas também deu aqui que as pessoas não, mas depois depois continuei a estudar, fiz lá uma coisa que havia, que agora não há, que era o propedêutico, que era de acesso ao ensino superior, fiz no antigo liceu, Diogo qualquer coisa lá de Beja, não importa. E de maneira que depois, a partir daí, depois ainda eu apanhei 2 anos de estágio pedagógico, estive em Lourdes, eu tive em muitas escolas. E há escolas que me marcaram um bocadinho pela positiva. Uma foi, por exemplo, o Barreiro, em que pais e crianças, nessa época... Lá de Lisboa, Barreiro também esteve lá? Estive lá também, 1 ano só. Mas pais e crianças, nessa época, que havia respeito e consideração pelos professores, nessa época, fizeram uma festinha no final do ano, da minha direção de turma, e... deram prendas, flores e coisas, foi muito bonito, mas não se tiravam fotografias nessa época. Os fotógrafos cobravam muito caro as fotografias, agora nem de graça eles querem as fotografias, tem as fotos todas nos telemóveis. Então veja bem, então depois também gostei de Loures, estive lá 4 anos, fiz 2 anos de estágio pedagógico na Escola Superior de Educação, em Lisboa, e depois aí... no meu estágio eu gostei de Loures também, até por uma razão. Os alunos eram como é que é dizer, respeitavam muito a pessoa naquela época, muito respeito, consideração, tudo aquilo que a gente pedia, eles tentavam fazer sempre. Tenho boas recordações. Aliás, eu tenho recordações boas por todo lado, até por uma razão, porque eu faço um parênteses para dizer o seguinte, senão depois passam, esqueçam.
o povo diz e tem razão, cada um é para o que nasce. E a minha vocação não era vendas das peças. Talvez na Casa Hipólito já se adaptasse melhor à minha maneira de ser. Tecnologias e dar conhecimento. Aí também fazia análise aos banhos de desencagem, que depois passei também a esfiar lá a secção de desencagem na Casa Hipólito. As encagens, aquele dos banhos e tal. Fazia os cálculos até das peças, aquelas coisas que se fazem. De maneira que, agora, aí em Louros, uma coisa que acontecia, eu tive lá 4 anos e às vezes acontecia, por algum motivo, eu chegar atrasado. Esses alunos chegaram a estar meia hora à minha espera. Isso hoje não acontece. Meia hora à minha espera que eu chegasse e depois tínhamos a aula a seguir. Porque agora tem os telemóveis, eles ocupam o tempo dos telemóveis. Ô, Sr. João, deixa só lhe fazer uma pergunta. Agora, nesta época, que o senhor está a falar sobre os alunos naquela época... Então, eu cheguei à conclusão, eu adorei o que fiz, fui feliz no ensino com as crianças, elas sempre me respeitaram, e eu fui feliz com eles. Olha, naquela época... Crianças e também tive alguns adultos. Também adultos. Olha, mas me diga... Mas depois passei para a educação tecnológica. Mas às tantas já não era... Já passei a partir de uma certa altura, era educação tecnológica. Sei. Olha, antes de eu te fazer a pergunta que eu estou pensando em fazer, diga-me uma coisa. Quando você estava de lugares em lugares, os professores hoje reclamam por estarem a mudar de escolas, não é? Eles têm dificuldade de habitação. Como é que era naquela sua época? Naquela época era assim, a pessoa mudava, mas pedia uma deslocação, era efetivo numa determinada escola. Eu só ao fim de 14 anos é que passei efetivo, está no ensino, fui sempre provisório. Muito tempo. E depois aí a gente, mesmo tenho a impressão que os provisórios também, não me recordo bem, mas parece que podiam pedir a residência? Era uma moradia. Continua a pertencer à outra escola, mas era deslocado. Ele fazia parte uma determinada escola, não é? Tínhamos que era Beja, eu fazia parte de Beja. Mas como a minha residência era aqui, a minha família estava aqui, eu era deslocado de lá para aqui. No entanto, era efetivo lá. O meu lugar estava lá. E então as coisas funcionavam assim, íamos aproximando. Sim, mas onde quis perguntar é lugar, alojamento para você estar em lugares diferentes. Se isso era fácil naquela época? Não, naquela época... Entendo onde eu quero chegar. Sim, era relativamente fácil. Cuidado, era fácil? Era relativamente. Hoje em dia não, né? Não, hoje não. Hoje não era mais... Olha, a pergunta que eu queria efetivamente lhe fazer era o seguinte. O senhor agora tem os seus conhecimentos, né? O tempo já passou, não é? Claro. Diga uma coisa. Pelo que você está se percebendo com essa juventude nova que está aqui... Eu gosto da juventude. Eu gostava de falar sobre a juventude. Qual é a diferença, diga-me sinceramente do fundo do seu coração, Sim. Qual é a diferença dessa juventude que quando nasce parece que já nascem sabendo mais que a gente, uma maneira de falar comparativa, não é? Claro. Como é que é a diferença do pessoal daquele tempo na escola, o pessoal de hoje em dia na escola, com os telemóveis e essa falta de atenção àquilo que estão a fazer? O que é que você me diz sobre isso? Eu atualmente não tenho bem conhecimento sobre o que está... Tenho 2 filhas também professoras e sei mais ou menos por elas, mas já sei há algum tempo, mas eu acho que a situação não é fácil atualmente. Mas eu digo, em relação à criança em si, ou ao jovem em si, eu acho que o jovem tem tanto valor agora como tinha nessa altura quando eu era jovem, porque a massa é a mesma. Sim. Acho que era o Arquimedes que dizia, educa a criança para não ter que castigar os homens. Isso vem só em um parênteses. Educa a criança para não ter que castigar os homens. E havia coisas que eu dizia nas minhas aulas, que era sempre, a liberdade implica responsabilidade, vocês têm que ser responsáveis. Eu falava de tudo, só não metia nem políticas partidárias, nem sexo, nem religião. Mas nas políticas partidárias você andou por lá a fazer uma urubuzada, olhar alguma coisa, né? A querer compreender. Andei, mas não era a minha vocação.
Andei a colaborar. Sei. A minha vocação não era por aí. Sr. João, Mas agora tenho em relação aos jovens, é assim, os jovens, eles encontraram aqui, se nós tivéssemos todos, quando eles nasceram, andássemos todos aos pulos, eles também hoje andavam todos aos pulos. Está a ver onde é que eu quero chegar? Portanto, eles têm este comportamento porque foi o que encontraram cá. Na nossa... o ser humano desenvolve o que os anteriores seres humanos já desenvolveram. Então, apenas continuidade a tudo aquilo. Por isso é que, salvo erro, Sócrates, lá, já viveu há 2000 e tal anos, que dizia esta juventude irreverente, e criticava a juventude daquela época, que hoje nós, os mais velhos, criticamos também a juventude. Sim, não temos que nos criticar. É uma fase. É a evolução de acordo com a idade de cada um. Agora, o que é o seguinte, hoje, dadas as circunstâncias socioeconómicas, políticas, portanto, tudo isso faz com que hoje os jovens não tenham aquele respeito, aquela atenção, aquela consideração para as pessoas talvez mais velhas. Mas isso vem de casa, vem da educação de casa. Sabe, vem também da educação de casa, mas espera atenção. Mas você acha que a educação na escola é a mesma, é diferente, não é da casa, né? Não, espera, eu acho que a educação, os pais não têm tempo para educar. Só se forem os avós, têm algum tempo. Nas escolas também pouco educam. De maneira que a educação aí é um bocadinho, é capaz de falhar. Acha que vem aqueles princípios de casa, onde nasceu? Sim, vem um bocadinho, né? Mas também a escola podia ajudar um bocadinho, mas não sei, eu devido um bocadinho disso. Sr. João, também queria falar um pouco consigo sobre alguma história, que é sobre a Feira de São Pedro. A Feira de São Pedro. Não é? Aquilo tem aqui uma história a partir de 16 de agosto de 1521, quando Dom Manuel transferiu a feira para Torres Vedras. Exatamente, né? Mas a Feira de São Pedro... Tem 731 anos, faz agora em 2024, não é? E Dom Dinis mandou uma carta dizendo que, pela graça de Deus, rei de Portugal e Algarve, a quantos esta carta virem, virem, faço saber, saúde, eu mando fazer feira, que é F-E-E-R-I-A, feira, na Vila de Torres Vedras, e que comecem a fazer primeiro dia de maio, cada ano, e dure até primo dia de junho, que era como se escrevia português naquela época, em 1500 e tal, não é? E a antiga feira de São Pedro foi em 1456, que acontecia em Dois Portos, ali perto onde o senhor nasceu, não é? Atualmente estamos na Expo Torres, em Torres Vedras. É a maior mostra agroindustrial e comercial na região oeste. Micros e pequenas e médias empresas, todas estão investindo. Porque nós temos aqui muita coisa, nós temos desde a beira, desde a agricultura, nós temos tanta coisa em Torres Vedras, não é? É uma região muito rica. Mas me conte sobre o seu conhecimento, não é? Pelo tempo e a idade que nós temos, A Feira de São Pedro, você conheceu a Feira de São Pedro aqui em Torres Vedras, na Várzea, não foi? Conheci na Várzea. Como é que era? Ela mudou Dois Portos para cá. Tudo era diferente, claro, é lógico, é natural. A Feira de São Pedro em Dois Portos, a maneira antiga, a tradição antiga, ainda continua. Ela é feita 2 ou 3 semanas antes de começar a feira aqui em Torres Vedras. Era uma época que só no dia 29 todo o mundo aí da região vinha à Feira de São Pedro, dia 29. Os outros dias já praticamente não contavam. Era o dia 29, era a feira. E como é que era a Feira de São Pedro? A Feira de São Pedro, quer dizer, era uma altura que eu gostava muito de ir à feira, nessa época, mas que eu nem sempre ia porque tinha que estudar, porque era a altura dos exames. Responsabilidade. Era a responsabilidade. Primeiro estavam os exames,
Tentei Sim. sempre ser uma pessoa responsável. Mas recorda-nos como é que era Epá, aquele tempo. era aquele tempo, as pessoas tinham uma maneira de vestir diferente, que é lógico, não é? Ei. Vestiam diferente, bonézinhos na cabeça, coisas, sacas ao ombro, casacos Farnel, ao ombro, farnel, farnéis e aquela tal. roupa da moda antiga. Tudo isso. É. Eram diferentes. Eram animais onde está o Palácio da Justiça, agora.